Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 22 de janeiro, né? Segunda-feira, semana começando. Essa semana nós temos algumas informações, né, que são interessantes e a gente também vai explicar aqui rapidamente esse rally que está acontecendo lá nos Estados Unidos, que está conseguindo fechar aí nas suas máximas, mas a nossa bolsa, nossa querida B3, está na contramão do mercado, beleza? Mas antes de mais nada, vou me apresentar para vocês. Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos, sócio do escritório Cashwise e investidor desde 2007, né? Então a gente tem muita coisa aqui para trocar. Esse canal aqui, o Giro de Mercado, é um morning call com fatos e dados sem viés. Aqui não todos os ativos que eu mencionar não tem nenhuma recomendação de compra e nem de venda. A gente só vai fazer uma análise, né, mediante o que os meus seguidores lá, né, os clientes também que estão me seguindo lá no Instagram, me mandam por direct, né, uma mensagem: pô, Vini, tem como você avaliar a ação A, B, C? E assim a gente vai fazer traçar aqui em termos gráficos, tá? Para os meus clientes tem uma análise um pouco mais aprofundada que a gente vai falar sobre fundamentos e o impacto da macroeconomia em cima desse setor e em cima daquela empresa, consequentemente, beleza? Bom, então fique aqui comigo. Antes de mais nada, vou pedir para você já deixar aí seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Pode usar os comentários aqui para tirar algumas dúvidas, que será sanada dentro do possível, beleza? Vamos passar aqui o que aconteceu, né, dentro desse final de semana. Nós tivemos lá o PBOC, né, que é o Banco Central Chinês, mantendo a taxa de juros, né, de longo prazo inalteradas pelo quinto mês consecutivo. Isso não cai muito bem para os investidores lá no gigante asiático, até porque todo mundo está aguardando um afrouxamento monetário, né? Nós temos lá o setor imobiliário chinês caindo, né? Tendo essa crise, e isso está sendo muito ruim para a economia. E não somente para a questão do setor imobiliário, mas a gente vê uma fraqueza também em relação ao consumo lá na China, beleza? Bom, nós tivemos ali também, nos Estados Unidos, tem menos de 50% de chance de recessão e margem de lucro de empresas, né, segue aumentando. Isso é também bem positivo. Nós tivemos uma pesquisa elaborada pela Associação Nacional de Economia Empresarial, né, a NIB, né, lá nos Estados Unidos, que aponta que 92% dos 57 economistas entrevistados avaliam que as empresas norte-americanas terão aí um lucro dentro dos seus balanços, né? E bota aí a probabilidade de bem menos de 50% de uma recessão. Então isso a gente já tira um pouco mais do radar e a preocupação fica somente ali na questão do afrouxamento monetário norte-americano, beleza? Bom, o Conselho de Desenvolvimento Industrial leva Lula e aprova a nova política industrial na segunda-feira, né? Nós tivemos aí a entrevista, né, do MB Vale, da Vale, pela nova política industrial. É velho protecionismo que torna tudo mais caro, né? A nova política industrial para o país, que deverá ser lançada nessa segunda-feira, agora dia 22, pelo governo Lula, não tem muita chance de funcionar, entre aspas, né, na análise do economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale, certo? Para ele, o governo deveria ter feito um levantamento do que funcionou em políticas anteriores para então decidir o que irá apostar agora, né? Ter mapeado primeiro o que teve de política industrial no passado e o que de fato funcionou para o primeiro passo, né? Então, tem essa questão. Lula sancionando também o orçamento de 2024, após a reunião com Tebet, Rui Costa e o Padilha, né? Então, está aí sancionado o nosso orçamento. Vamos ver agora se a gente vai conseguir zerar esse déficit, porque essa é uma das preocupações do mercado, para que a gente possa ter aí uma melhora na questão fiscal, né? Bom, isso aqui não. Também não. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Não. Depois é somente lá eleições presidenciais lá nos Estados Unidos, mas isso a gente não vai falar agora. Vamos falar um pouco mais para frente, tá? Vamos entender aqui como é que está acontecendo lá na Ásia e Oceania, fechando aí mistos, né, sem uma direção única. Nós tivemos as bolsas ali no Japão fechando fortemente positiva, né? Nikkei continua buscando ali as suas máximas históricas. E o que acontece lá? Tem uma expectativa, né, de que o Banco Central japonês vai começar a sair daquela política ultra frouxa, né, dos juros negativos. Isso para o primeiro trimestre, né, de 2024.
a gente já tem aí uma saída, né, dessa política ultra frouxa pelo banco do segundo trimestre, desculpa, galera, do segundo trimestre pelo Banco Central do Japão, tá? O Banco do Japão deve sair dessa política ultra frouxa, então isso acaba animando os investidores, né? Essa alta vem antes da decisão da política monetária, então vamos aguardar ali. Agora, olhando para a China, como falei, né? China teve aí uma forte queda aí, então cedendo bastante, isso muito impactado por não ter alterado a taxa de juros, né? A expectativa era de um corte de taxa de juros para poder fomentar cada vez mais a sua economia, certo? Bom, olhando aqui o petróleo, o Brent e o WTI estão aí levemente negativos, né? O Brent trabalhando na casa de $78, o WTI na casa de 73, índice DX também bem neutrão ali, 0,05% de queda, né? Os 103 pontos ali. Nós temos aí os rendimentos dos treasuries, dos bondes alemães e dos bondes japoneses em queda, né? E nós temos aí os preços subindo. Isso é positivo para uma tomada de risco, tá? Lá nos Estados Unidos a gente já vê aí que as bolsas estão subindo, né? Subindo bem forte ali pelo rally das fabricantes de chips e empresas de tecnologia. E o nosso pavão da massa aí amargando aí no ano, né? 4% aí, quase 5% de queda, fechando novamente aí em 127.600 pontos, que nós tivemos aí uma leve alta impulsionada pelos mercados norte-americanos, beleza? Bom, deixa eu pegar aqui, olhar aqui o nosso gráfico do Ibovão da Massa, deixa eu só me ajeitar. Boa! Vamos lá. O nosso Ibovespa aí que cedeu, né, dentro do mês e da semana, né, vem cedendo forte, continuando aí, nós tivemos aí a terceira semana em queda e no último dia nós tivemos aí uma alta de 0,25%, fechando aos 127.635 pontos, tá? Então nós perdemos aqui a média móvel de 10 períodos, temos aí nessa primeira retração aqui nos 125.800, né, na região aí de 126 mil pontos, né, e temos aí um suporte. Vamos ver se vai segurar nesse suporte, porque nós temos aqui a média móvel de 20 períodos, né, apontada ainda para cima, tá? Tem um recuo que é natural. E o que está acontecendo com esse descolamento entre a nossa B3 e a bolsa lá fora, tá? As bolsas lá fora. Por que a nossa B3 não está subindo, já que os treasuries começaram a recuar, as bolsas norte-americanas estão subindo e a nossa querida B3 não sobe? O que acontece? Aqui, a gente tem que entender sempre os motivos pelos quais, né, os ativos subiram, tá? Nós tivemos uma entrada de capital aqui a partir de novembro, no início de novembro, né, para até o final de dezembro, uma expectativa de início de corte de juros norte-americano já em março, tá? Em março nós teríamos esse início de corte de juros. Quando isso começou a esfriar, né? Então a galera queria pegar o time, porque assim, quando a gente fala sobre investidores individuais, o time às vezes não é tão importante assim. Agora, quando a gente fala de fundos de investimentos, que são os grandes players, né? Os fundos de ações, o time muda bastante, tá? O time muda, porque agora você tem cota diária ali. Então a oscilação da cota, ela impacta no desenvolvimento e no desempenho do fundo, por exemplo. Por que eu estou falando isso? Porque se um gestor de fundo, né, na sua estratégia, montou a estratégia e essa estratégia, vou até botar aqui minha cara, e essa estratégia veio contra ele, né, nesse momento. Se você é um investidor individual, você sabe muito bem o que você está fazendo, você já traçou um cenário, você acredita no cenário, e mesmo que esse cenário, nesse momento, venha contra, você está tranquilo. Agora, quando você é um gestor de fundo e esse movimento vem contra a sua tese, contra o seu cenário, e a cota do fundo começa a cair num dia, na semana, o que acontece com os investidores? Começam a ter saques, né? Começam a gerar saques. E gerando esses saques, o que o gestor do fundo tem que fazer para poder pagar o cotista? Vender os ativos, tá? Então, acaba pressionando ainda mais os ativos para baixo. Ou seja, uma onda de saques em fundos pode jogar aí o mercado para baixo mediante a posição que esse fundo tenha dentro do nosso Ibovão da Massa ou dentro de alguma das ações. Beleza? Então,
Por isso que é bem diferente, né? Por isso que quando a gente olha assim as expectativas que vêm positivas, a bolsa vai subindo, e quando ela vai esfriando, a bolsa vai cedendo, porque a galera perdeu o time. Os grandes fundos ainda pesam bastante, assim como os estrangeiros. E outro ponto é que os estrangeiros vêm, esse time também do corte de juros norte-americano, eles trouxeram o dinheiro para cá, onde nossa doleta veio para baixo, a bolsa foi para cima, isso foi bem positivo. Então, com esse rally dos microchips, né, da inteligência artificial lá nos Estados Unidos, tem uma migração novamente para a bolsa norte-americana, beleza? Bom, vamos olhar aqui como é que ficou aqui o portfólio do Ibovão da Massa, né? Eu acho que eu fechei, acho não, fechei, né? Deixa eu só agora. Pronto. Nós tivemos a nossa querida Vale, que pesa bastante no Ibovespa, cedendo 1,3%, né? E foi em dia de fechamento de ações, de opções de ações na nossa querida B3, então Vale cedendo aí 1,3%, né? Girando aí 4 bi dos 25 ou 23 bi que nós tivemos de movimentação, se eu não me engano, eu vou pegar aqui para vocês. Nós tivemos aí 27 bi, 27,6 bi de movimentação, só Vale movimentou 4 bi, tá? Então foi bem impactante a movimentação de Vale, tá? Se nós tivéssemos um minério de ferro mais forte e não tendo essa crise imobiliária lá na China, nós poderíamos ter um movimento muito diferente do que a gente está vendo hoje, tá? Porque muita parte ali está na correção das commodities, beleza? Está na correção das commodities. Tanto petróleo, né? Petróleo acabou subindo, mas nós temos aí minério de ferro apanhando à torto e à direita, beleza? Bom, nós tivemos aí o setor financeiro também, né, fechando aí no campo negativo, mas tem aí as suas exceções, nosso Itaúzão da Massa, nosso Banco do Brasil que subiu 1% aí, e nós tivemos também Santander fechando aí no campo positivo, beleza? Bom, vamos falar aqui da doleta. O dólar que acabou aí fechando em leve alta, né? 0,03% de alta, mas a semana foi bem positiva, né? Nós tivemos a semana aí positiva para a querida doleta, mas continua aí, né, nesse movimento de correção, mas a galera aí esperando, né? Esperando não, mas não tendo expectativa de um dólar acima dos 4,96, tá? Agora, se ganhar os 4,96, a gente tem um bom espaço aí para poder ficar acima dos R$ 5 e vir encontrar aí a média móvel de 200 períodos, beleza? Bom, vamos falar aqui agora de algumas ações, né, do nosso Ibovão da Massa, que separei aqui, que a galera veio me perguntar sobre essas ações, né? Uma delas foi o Grupo Pão de Açúcar, né? Vocês sabem que eu não sou muito fã nem de aéreas e nem de varejo, né? Não só eu, mas com muita gente no mercado. Mas tem investimento para todo mundo. Se você entende de fato do movimento do varejo, movimento das aéreas, aí sim você pode investir porque você conhece o setor, tá? Agora, se você não conhece, você não entende, é um pouco mais complicado, beleza? Então, não é trade para você ficar por um longo período, né? A gente não trata isso de longo prazo. Mas no curto prazo, mediante o time e quando você conhece de fato a empresa, aí sim, sem problema algum. Bom, Pecar. Vamos falar aí de Pão de Açúcar. O Grupo Pão de Açúcar fechou aí, né, no campo positivo de 1,38%. Foi bem positivo, né? Olhando aí na semana, chegou a fazer até mais altas, né? Então chegou aí na semana uma variação de basicamente 35%. E o que que anima os investidores ali em Pão de Açúcar, né? Então é simplesmente aí essa oferta pública de ações, né? Então a galera carregou uma posição muito grande, né, em short ali no papel, mas esse adiamento do follow-on, né, traz certo conforto, né, para os investidores, né? Então acabou a galera tomando um pouco mais. Mas respeitou bem aqui essa linha de resistência, né? Que está ali nos 4,40. Né? Vamos ver se vai ter força para poder ganhar essa região, né? Então, o IFR já está ali bem sobrevendido, né? A gente vê aí que essa posição vendida que os investidores levaram forte em cima de Pão de Açúcar, né? Derrubou ali as ações, né? Tirando ela de R$ 20 aí, né? E trazendo aqui para baixo. E nós temos aí essa posição sobrevendida, né? Então tá bem
para alguns investidores se tornou barato e a galera foi tomando ali Grupo Pão de Açúcar, né? Vamos olhar aqui CEMIG, né? CEMIG que tem aí uma linha de tendência de alta, né? Vamos botar aqui no mensal que vai ficar um pouco mais claro. Vou até corrigir essa LTA aqui. Vou botar por cá. Beleza? Nós temos essa LTA aqui em CEMIG, né? Que está bem interessante. É recomendação de compra, Vini? Não, não é recomendação de compra, tá, galera? Então, o que eu vou fazer aqui com vocês é somente análise, onde a galera vê que não tem sentido ter preços acima de R$ 12 e também não estão vendo preços sentido abaixo ali dos 7,28 e aqui, ó, nessa região que segurou bastante também, que é o 9,37, tá? Vamos olhar aqui no semanal, né, na CEMIG, né, que teve aí uma queda de 0,95. Então, a galera que está posicionada em CEMIG, a gente vê que CEMIG está numa máxima histórica, né, ele bem próximo ali aos R$ 12,31. Teve uma queda bem interessante aqui, ó, nessa semana, né, em novembro, e depois foi recuperando essa perda, né? E agora volta a fazer tentando buscar ali, né? Tentando não, desculpa, tendo aí uma reação para uma queda. Não perdeu a média móvel aqui de 20 períodos, mas aqui, ó, a média móvel de 10 períodos já está cruzada com a de para baixo, tá? Então tem expectativa aí de CEMIG fazer novas mínimas e vir buscar aqui, de repente, até mesmo o eixo não, né? Essa linha de tendência de alta que a gente traçou aqui, tá? Então, vir aí buscar aí os R$ 10, pode vir ali sem problema algum, tá? Com essa baixa, né, com essa queda de CEMIG e de outras empresas do setor elétrico, do índice que tem na parte de utilidade pública, né, é o que registrou a menor valorização, né? Dentre esses índices setoriais, CEMIG foi a maior queda do segmento, refletindo as respostas dos investidores em relação à projeção de investimentos, tá? Recorde foi de 35,6 bilhões para o período de 2024 a 2028, que foi divulgado. Isso não foi muito bem visto pelos investidores, beleza? Bom, vamos falar aqui de Oi. Mas Oi, Vini, Oi não está nem lá no índice do Ibovão da Massa, nem traço aqui nada para Oi, né? Eu já estou fora porque é uma empresa que está na recuperação judicial, né? Então, essa empresa, ela acabou vendendo muito ativo para os seus concorrentes, né? E para você fazer dinheiro, você precisa ter ativos, né? Você precisa ter alguma coisa para fazer dinheiro. Então, assim, ela pegou o filé mignon, basicamente, e deu, né, e vendeu para os seus concorrentes. Oi vem numa queda livre, já saiu do nosso querido Ibovão da Massa, né, do índice Bovespa, e continua ali numa mínima, está sendo cotada ali aos 60 centavos, beleza? O que acontece ali? Né? O que trouxe essa queda para Oi de 1,60%? Isso foi muito em volta da troca de comando que foi anunciado, né, na noite dessa quinta-feira, né? Na noite da quinta-feira, segundo a Tele, né, a telecomunicação, a empresa de telecomunicações, Oi, né, o presidente Rodrigo Abreu não renovará o contrato e será sucedido por Matheus Bandeira, né, atualmente membro do conselho da Oi. Então, isso não foi visto também, porque quando você já tem uma empresa com problemas e você vê o seu líder, né, abandonando o barco, que a gente não sabe ao certo por qual motivo, mas ele sabe, mas os investidores não gostaram muito dessa informação. Então, o Oi continua aí, ladeira abaixo. A galera que está posicionada, que quer fazer aquele tradezinho, não é porque o IFR está aqui nos 30 que ela está barata, tá? Então, façam a análise dos fundamentos para ver se vale a pena você investir ainda em Oi, porque tem outras empresas no setor que estão muito mais interessantes, beleza? Bom, vamos falar aqui da agenda. Deixa eu ver se eu já estou com a agenda aqui, ó. A agenda ainda não está aqui para mim. Então, vamos aqui diretamente para a agenda. Vamos botar aqui a agenda aqui da semana. Vou ter só que
colocar aqui os principais países e tirar o baixo impacto. Bom, hoje nós temos nosso Boletim Focus, que é o nosso café da manhã da semana, né? A gente sempre inicia aí com o nosso Boletim Focus. Amanhã, né, no caso 0 horas, temos a decisão da taxa de juros pelo Banco Central japonês, o Banco do Japão, né? Então vai decidir aí sua taxa de juros. A expectativa é que no segundo trimestre venha uma elevação dos juros japoneses, tá? Nós temos também variação do estoque de petróleo bruto API na terça-feira, que não faz nenhum tipo de preço no mercado. E nós temos balança comercial japonesa também. Ou seja, agenda bem vazia, segunda e terça. Na quarta-feira nós temos produção, o PMI industrial lá na Alemanha, a principal economia da zona do euro. E temos uma série de PMIs lá nos Estados Unidos, industrial, composto e o de serviço. Variação de estoque de petróleo bruto nos Estados Unidos e estoque de gasolina, meio-dia e meio. Esse aqui faz preço no mercado de petróleo, como sempre falei para vocês. Receitas fiscais aqui do nosso Brasilzão, que vai estar ali como 11h59, mas provavelmente deve ser um pouco mais cedo, né? Tá só sem o horário definido aqui. Nós temos aqui na quinta-feira, né, o clima de negócios lá na Alemanha, confiança do consumidor, investimento de estrangeiros direto aqui no nosso Brasilzão e transações correntes. Depois nós temos a decisão da política monetária lá pelo BCE, né? Então a expectativa é de corte de juros, mediante a fala da Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, falou que só no verão europeu que teríamos ali um corte de juros lá na zona do euro. Então vamos aguardar. Então a expectativa é de manutenção dessa taxa de juros. Depois nós temos encomendas de bens duráveis, índice de atividade nacional lá de Chicago e pedidos iniciais de seguro-desemprego, tá? Lá nos Estados Unidos. Balança comercial, temos aqui bastante indicadores em relação a consumo, né? E temos aqui na quinta-feira, 10h30 da manhã, o índice de preço, né? O PIB preliminar trimestral lá dos Estados Unidos e o crescimento trimestral do PIB, tá? Então, na quinta-feira que dá um tom pra gente, beleza? E depois, na sexta-feira, temos ali confiança do consumidor na Alemanha, empréstimos bancários aqui no nosso Brasilzão, e nós temos aqui o IPCA 15, né? Que vai sair aí uma prévia da nossa inflação. E 10h30 da manhã, o índice PCE. Ou seja, quinta e sexta-feira, que são os principais indicadores para o mercado, porque a gente está olhando ali política monetária norte-americana, que é o que está dando tom se as bolsas vão para cima ou se virão para baixo. Beleza? Bom, forte abraço, pessoal. Esse é o Giro de Mercado de hoje e até amanhã com mais notícias do mercado. Valeu!